Descobri que minha esposa estava tendo um caso há 5 anos e que minha enteada ajudou a esconder. Diante disso, eu as expulsei de casa e esvaziei nossas contas bancárias. Nunca imaginei que escreveria sobre algo assim, muito menos viveria esse pesadelo. Mas aqui estou, às 2 da manhã, encarando a tela do meu computador, tentando entender como minha vida desmoronou em poucas semanas. Meu nome é Paul, tenho 42 anos e até recentemente, acreditava que tinha tudo o que poderia querer. Uma esposa linda, Ana, de 39 anos, uma enteada incrível, Claire, de 17 anos, e uma carreira de sucesso como arquiteto. Morávamos em um subúrbio agradável de Chicago, tínhamos amigos próximos, e eu realmente acreditava que éramos felizes. Mas acho que eu estava vivendo em um conto de fadas ilusório. Tudo começou cerca de um mês atrás. Ana e eu estávamos casados há 8 anos, e eu fazia parte da vida de Claire desde que ela tinha 9 anos. Sempre achei que tínhamos um bom relacionamento, não perfeito, mas qual família é? Ana trabalhava como representante de vendas farmacêuticas, o que fazia com que viajasse bastante. Isso nunca me incomodou, eu confiava nela completamente e me orgulhava do sucesso que ela tinha. Claire e eu tínhamos nossos momentos de altos e baixos, situações típicas de uma adolescente, mas eu a amava como se fosse minha própria filha. Certo dia, eu estava trabalhando em casa, finalizando alguns projetos para um novo cliente. Ana estava em uma de suas viagens de negócios e Claire na escola. Precisei imprimir alguns documentos, mas percebi que a tinta da impressora havia acabado. Lembrei que Ana mencionou ter alguns cartuchos extras na gaveta de sua mesa, então fui pegá-los. Ao abrir a gaveta, notei uma pequena caixa desconhecida escondida no fundo. A curiosidade me venceu, e eu a abri. Dentro da caixa, encontrei diversos cartões-chave de hotéis, canhotos de ingressos de cinema e pequenas lembranças. À primeira vista, parecia normal para alguém que viaja a trabalho. No entanto, todos os itens eram de lugares que Ana nunca mencionou ter visitado. Inclusive, havia um chaveiro de Las Vegas, uma cidade que ela afirmava detestar. Senti um calafrio e tentei me convencer de que estava sendo paranoico, que devia haver uma explicação razoável, mas algo não estava certo. Coloquei tudo de volta no lugar e tentei me concentrar no trabalho, mas minha mente continuava voltando para aquela caixa. Nos dias seguintes, aquela sensação de que algo estava errado só aumentava. Comecei a prestar mais atenção nas viagens de Ana, em seus hábitos ao usar o telefone e em suas explicações sobre onde havia estado. Pequenas inconsistências, que antes eu nunca havia notado, agora pareciam gritantes. A maneira como ela virava o telefone para baixo quando eu entrava na sala, como saía para atender certas ligações, alegando que eram de trabalho. Eu me senti horrível, mas comecei a investigar. Não tenho orgulho disso, mas senti que estava perdendo o controle. Uma noite, enquanto Ana estava no chuveiro, chequei o telefone dela. Vi várias mensagens de um contato chamado Mike do trabalho, que pareciam excessivamente pessoais para serem de um colega. Não tive tempo de ler todas, mas o que vi me devastou. Mike, mal posso esperar para te ver na próxima semana. Senti sua falta, Ana. Eu também, essas viagens são o ponto alto do meu mês. Desliguei o telefone me sentindo enjoado. Queria confrontá-la naquele momento, mas sabia que precisava de mais evidências. E se eu estivesse tirando conclusões precipitadas? E se Mike fosse apenas um amigo próximo? Eu precisava ter certeza antes de arruinar meu casamento. No dia seguinte, fiz algo do qual não me orgulho. Instalei um Keylogger no computador que compartilhávamos em casa. Ana costumava usar o computador para verificar seu e-mail pessoal quando não queria abrir seu laptop de trabalho. Parecia uma invasão de privacidade, mas eu estava desesperado por respostas. Uma semana depois, enquanto Ana estava em mais uma de suas viagens de negócios, verifiquei os dados do Keylogger. Havia e-mails trocados com um homem chamado Scott, datando de anos atrás. A princípio, as mensagens pareciam inocentes. Conforme eu lia as mensagens, percebi que o tom das conversas mudava. O que começou como simples fofocas de trabalho, logo se tornou algo mais íntimo, cheio de piadas internas e referências a momentos que eles passaram juntos.
Decidi cavar mais fundo e comecei a verificar extratos de cartão de crédito e registros bancários. Foi aí que encontrei despesas em hotéis e restaurantes em cidades que Ana nunca mencionou ter visitado a trabalho. Até passagens para Las Vegas estavam lá, 3 viagens só no ano passado. A sensação de náusea me dominou. 8 anos de casamento, e Deus sabe quantos deles foram baseados em mentiras. Comecei a lembrar de todas as vezes que a beijei no aeroporto, dizendo para ter uma boa viagem. Quantas dessas vezes ela estava, na verdade, indo ao encontro dele? Mas a traição não parava em Ana. À medida que eu investigava, encontrei mensagens trocadas entre Ana e Claire, minha enteada, a garota que ajudei a criar por 8 anos. Claire sabia do caso há pelo menos 2 anos. Nas mensagens, Ana instruía Claire sobre o que me dizer a respeito de suas viagens, pedindo que ela a encobrisse. Claire mentiu para mim, dizendo que Ana ligava quando, na verdade, ela inventava histórias sobre os eventos de trabalho da mãe. Na semana seguinte, eu estava um caco. Não conseguia dormir nem comer. Fiquei acordado por noites inteiras, revisando mentalmente cada conversa, cada interação, tentando identificar as pistas que perdi. Como eu pude ser tão cego? Durante o dia, eu ia ao trabalho, mas minha mente estava em outro lugar. Olhava para as fotos nossas na minha mesa e me perguntava se Ana estava pensando em Scott quando as tiramos. A parte mais difícil era fingir que tudo estava normal quando Ana voltava de viagem. Eu a observava desempacotar suas malas e contar sobre reuniões chatas e eventos de networking, sabendo que eram mentiras. Cada sorriso e cada beijo eram como facadas no meu coração. Eu queria confrontá-la imediatamente, gritar, exigir respostas. Mas me forcei a esperar. Precisava manter a calma, reunir todas as evidências. Não podia dar a ela qualquer espaço para negar ou desviar. Finalmente, depois de 3 dias agonizantes fingindo normalidade, decidi que era hora. Esperei até que Claire saísse com os amigos, pois não conseguia lidar com as duas ao mesmo tempo. Sentei Ana na sala de estar, a mesma sala onde passamos inúmeras noites assistindo a filmes, falando sobre nossos dias e planejando o futuro. A ironia não passou despercebida. Precisamos conversar, eu disse. Ana parecia confusa, talvez um pouco preocupada. Está tudo bem? Ela perguntou. Eu ri, um riso amargo. Não, não está tudo bem. Eu sei sobre Scott. A cor sumiu do rosto dela. Ela abriu a boca, provavelmente para negar, mas eu a interrompi. Expus tudo o que havia descoberto, os e-mails, as despesas com cartão de crédito, as viagens para Las Vegas. Com cada nova evidência, vi Ana desmoronar um pouco mais. Quando terminei, o silêncio tomou conta. Ana chorava. Sinto muito, ela finalmente disse. Nunca quis que isso durasse tanto. Eu te amo. E ele, eu perguntei. Você o ama também? Ana hesitou. Estou confusa, ela disse. Não quero ouvir suas desculpas, respondi. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Ela hesitou novamente. 5 anos, admitiu. Mas nem sempre foi físico. No começo, éramos apenas amigos. 5 anos. Mais da metade do nosso casamento. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. E Claire? Perguntei. Há quanto tempo ela sabe? Ana parecia surpresa que eu soubesse do envolvimento de Claire. 2 anos. Ela descobriu por acidente. Eu a fiz prometer não contar a você. Eu disse que terminaria, explicou Ana. Mas você não terminou, eu disse categoricamente. Eu tentei, ela alegou. Eu não acreditava. Levantei-me. Não conseguia mais ouvir desculpas. Quero você fora desta casa, declarei. Vá ficar com sua irmã. Vou preparar os papéis do divórcio. Ana começou a chorar mais intensamente. Por favor, Paul, podemos resolver isso. Eu vou terminar com Scott de verdade dessa vez. Farei qualquer coisa. Não jogue fora 8 anos de casamento. Eu ri novamente, mas sem qualquer humor. Você jogou fora quando mentiu para mim,
quando foi vê-lo. Você jogou fora, não eu. Ana tentou argumentar mais, mas eu estava exausto de ouvir. Subi as escadas, joguei algumas de suas roupas em uma mala, e quando desci, ela ainda estava no sofá, chorando. Saia, disse, largando a mala aos pés dela. Agora. Não consigo nem olhar para você. Assim que a porta se fechou atrás dela, eu desabei. Chorei como não chorava desde criança. Lidar com Claire foi ainda mais difícil. Ela voltou para casa no dia seguinte, agindo como se nada tivesse acontecido, e isso me deixou doente. Esperei até o jantar terminar para confrontá-la. Sua mãe vai ficar com sua tia por um tempo, disse. Eu sei sobre Scott, Claire. Sei que você encobriu sua mãe. O olhar em seu rosto era como uma faca no meu coração, choque, medo, culpa, tudo estava lá. Ela começou a chorar imediatamente. Sinto muito, soluçou. Mamãe me fez prometer não contar. Ela disse que terminaria. Disse que destruiria nossa família se você soubesse. E você acreditou nela? Perguntei. Durante 2 anos, você mentiu para mim, todos os dias. Claire continuou a chorar. Eu não queria te perder, ela disse. Claire chorava e, entre soluços, disse, eu estava com medo de você ir embora se descobrisse. Você é o único pai que eu realmente tive. Não conseguia suportar a ideia de te perder. Eu queria confortá-la. Essa era a garota que eu ajudei a criar por 8 anos, estive presente em todos os momentos importantes da vida dela desde que tinha 9 anos. Mas, ao olhar para ela, tudo o que eu conseguia sentir era traição. Arrume suas coisas, eu disse. Você vai ficar com sua mãe na casa da sua tia. Os olhos de Claire se arregalaram em descrença. O quê? Não, por favor, não me faça ir embora, ela implorou, chorando ainda mais, estendendo a mão na minha direção. Dei um passo para trás. Você deveria ter pensado nisso antes de mentir para mim por 2 anos. Não consigo nem olhar para você agora sem me sentir traído. Eu preciso que você vá. Claire correu para o quarto, soluçando. Ouvi o som das malas sendo arrumadas. Quando ela desceu, seu rosto estava inchado e vermelho de tanto chorar. Por favor, ela disse novamente. Eu te amo, pai. Por favor, não faça isso. Ouvi-la me chamar de pai quase me quebrou, mas eu mantive minha postura. Vá, disse eu, agora. Nos dias que se seguiram, mal comi ou dormi. Andava pela casa, olhando as fotos da nossa família e me perguntando como tudo tinha dado tão errado. Meus colegas perceberam que algo estava errado, mas eu ignorei suas preocupações. Como eu poderia explicar que toda a minha vida tinha sido uma mentira? Que a mulher que eu amava estava me traindo há anos, e que a filha que criei como minha também havia me traído. Uma semana depois de expulsar Ana e Claire, finalmente contei tudo ao meu melhor amigo, Ryan. Ele ficou chocado e furioso por mim. Ofereceu-se para me deixar ficar em sua casa por um tempo, para que eu saísse daquele ambiente, mas recusei. Ryan sugeriu que eu procurasse um terapeuta, mas eu ignorei a ideia. Parecia exaustivo refazer tudo com um estranho, e além do mais, o que ele poderia me dizer que eu já não soubesse? Eu já me senti um tolo por confiar tão facilmente. 2 semanas após o confronto, o advogado de Ana me contatou para discutir a divisão dos bens e a custódia de Claire. Num momento de raiva, fui ao banco e retirei todo o dinheiro das nossas contas conjuntas, cerca de $95.000. Sabia que provavelmente aquilo não era legal, mas não estava pensando direito. Imaginei que metade era minha de qualquer forma, e que Ana me devia pelos anos de mentiras. Coloquei tudo em uma nova conta, só no meu nome. Por um momento, recuperar o controle foi bom, mas essa satisfação durou pouco. A família de Ana começou a me ligar, dizendo que o que eu fiz não estava certo, que eu precisava reconsiderar. A irmã dela deixou uma mensagem de voz me chamando de bastardo sem coração por ter expulsado Claire. Os pais de Ana, que eu achava que me amavam como a um filho, estavam ameaçando entrar com uma ação judicial pelo dinheiro. Alguns amigos acharam que eu fui longe demais, especialmente ao pegar o dinheiro e expulsar Claire.
Eles diziam que eu estava punindo uma criança pelos erros de um adulto, que minha raiva estava obscurecendo meu julgamento. Outros, no entanto, achavam que eu estava justificado, que Ana e Claire me traíram e agora estavam enfrentando as consequências. Minha própria família também estava dividida. Meus pais me apoiavam e estavam furiosos por mim, pela forma como fui tratado. Mas minha irmã achava que eu estava sendo muito duro, especialmente com Claire. Ela continuava me lembrando que Claire não era minha filha biológica, e que havia sido colocada em uma posição impossível pela mãe. Estou tentando me concentrar no futuro, mas é difícil. Tudo o que eu pensava que sabia sobre minha vida e minha família foi virado de cabeça para baixo. Já não sei mais o que pensar. Já faz um mês desde que confrontei Ana e comecei a escrever este desabafo. Claire me enviou vários e-mails, longos apelos emocionais por perdão. Ela implorou para voltar para casa, prometeu que faria qualquer coisa para compensar. Ler essas mensagens partiu meu coração novamente, mas ainda não respondi a nenhum deles. Não sei o que dizer. E aqui estou eu, um mês nesse pesadelo, ainda sem saber o que fazer a seguir. Nunca pensei que seria o tipo de pessoa que postaria no Reddit sobre seu casamento arruinado, mas aqui estamos. Acho que estou procurando conselhos ou, talvez, apenas validação de que não estou louco por me sentir assim. Como se segue em frente quando sua vida inteira foi uma mentira? Atualização 1. Já se passaram 2 meses desde meu último post, e muita coisa aconteceu. Não tenho certeza se as coisas estão melhores ou piores, mas definitivamente estão diferentes. Primeiro, as batalhas legais. O advogado de Ana veio com tudo sobre o dinheiro que tirei da nossa conta conjunta. Eles ameaçaram me processar por má conduta financeira se eu não devolvesse pelo menos metade do valor sacado. Após conversar com meu próprio advogado, sim, finalmente consegui concordei em transferir metade de volta. Parecia admitir derrota, mas meu advogado garantiu que era a jogada mais inteligente a longo prazo. A casa é outro ponto problemático. Ana quer vendê-la e dividir os lucros, mas eu não estou pronto para abrir mão. Esta é a casa que construímos juntos, literalmente. Eu mesmo a projetei, e a ideia de estranhos morando aqui me deixa doente. Mas, ao mesmo tempo, não tenho dinheiro suficiente para comprá-la sozinho. Estamos no impasse por enquanto. Quanto a Claire, a situação ficou mais complicada. Há cerca de um mês, ela apareceu em casa sem avisar. Eu estava trabalhando no escritório quando ouvi uma batida na porta. Ao abrir, lá estava ela, com uma mochila nos ombros, parecendo assustada. Sinto muito, ela disse antes que eu pudesse falar. Eu sei que você provavelmente não quer me ver, mas eu não sabia para onde ir. Eu deveria tê-la mandado embora. Queria fazer isso, mas ao vê-la ali, tão perdida, não consegui. Deixei-a entrar. Descobri que ela teve uma grande briga com Ana. Claire finalmente confrontou a mãe sobre o caso e sobre tê-la feito mentir para mim por anos. Ana tentou justificar suas ações, dizendo que Claire não conseguia entender relacionamentos adultos, o que levou a uma discussão acalorada. Claire acusou Ana de arruinar nossa família. No calor do momento, Claire fez as malas e foi parar na minha casa. Posso ficar aqui? Claire perguntou. Só por alguns dias. Vou encontrar outro lugar. A situação não era simples. Você ainda é menor de idade legalmente, eu disse. Não posso simplesmente deixar você ficar aqui sem a permissão da sua mãe. O rosto dela caiu. Por favor, eu não posso voltar lá. Não posso encará-la agora. Contra meu melhor julgamento, concordei em deixá-la ficar. Só por esta noite, eu disse. Resolveremos as coisas pela manhã. Arrumei o quarto de hóspedes para ela, o mesmo quarto em que ela dormiu quando veio morar conosco pela primeira vez, há 8 anos. Naquela noite, ouvi soluços abafados vindos do quarto de Claire. Na manhã seguinte, liguei para Ana para avisar que Claire estava comigo. Dizer que ela ficou chateada seria um eufemismo. Ela me acusou de manipular a situação e virar Claire contra ela. Eu a deixei desabafar, cansado demais para argumentar. Ela pode ficar aqui por enquanto, eu disse quando Ana finalmente parou de falar. Mas precisamos encontrar uma solução de longo prazo.
Isso não é saudável para nenhum de nós. Ana concordou relutantemente, percebendo que não tinha muita escolha. Claire já tinha quase 18 anos, e forçá-la a voltar para casa só a afastaria mais. Então, 2 meses depois de pensar que havia cortado todos os laços com minha antiga vida, me vejo morando com minha enteada novamente. É complicado. Há momentos em que parece quase normal, como quando jantamos juntos ou quando a ajudo com a lição de casa. Mas então, me lembro de tudo o que aconteceu, e a raiva e a mágoa voltam à tona. Claire está tentando. Ela me disse que está fazendo terapia, algo que eu ainda não consegui fazer. Ela já se desculpou várias vezes, tentando explicar suas ações. Contou como se sentia culpada por ter mentido para mim e como achou que, se ficasse em silêncio, a mãe acabaria com o caso, como havia prometido. Fui estúpida, ela disse uma noite. Deveria ter te contado a verdade desde o início. Eu quero perdoá-la. Realmente quero. Mas, toda vez que começo a baixar minha guarda, lembro-me dos 2 anos de mentiras e me fecho novamente. Quanto a Ana, nós mal nos falamos. Nossa comunicação é limitada a e-mails sobre questões financeiras e o bem-estar de Claire. Ela tentou se desculpar algumas vezes, mas não estou pronto para ouvir. Claire me contou que Ana terminou definitivamente com Scott. Aparentemente, ele não estava interessado em ficar com ela em tempo integral e lidar com toda a bagunça que o caso deles criou. Parte de mim sentiu uma satisfação distorcida ao saber disso, que ela sentiu ao menos uma fração da rejeição e traição que eu experimentei. Meus amigos e familiares ainda estão divididos sobre como estou lidando com a situação. Alguns acham que estou sendo muito mole por deixar Claire ficar comigo. Outros me elogiam por estar assumindo a responsabilidade e estando lá para Claire, apesar de tudo. Não tenho certeza de qual grupo está certo. Ainda tenho dias em que a raiva ameaça me dominar, dias em que quero vender a casa, mudar meu número e desaparecer para começar uma nova vida em outro lugar. Mas então olho para Claire, vejo o medo em seus olhos quando ela pensa que posso expulsá-la novamente, e sei que não posso fazer isso. Para melhor ou para pior, ela ainda é minha família, mesmo que não seja meu sangue. Então, é onde as coisas estão agora. O processo de divórcio está avançando devagar, mas com certeza. Atualizarei se algo mudar. Após postar minha última atualização, recebi uma enxurrada de comentários e mensagens. Muitos me apoiaram, mas um número significativo questionou minha decisão de deixar Claire voltar para minha vida. Para aqueles que perguntaram por que aceitei Claire de volta, entendo suas preocupações. Acreditem, eu me fiz as mesmas perguntas inúmeras vezes. A decisão de deixá-la ficar não foi fácil, e não foi tomada levianamente. Sim, ela mentiu para mim por 2 anos. Sim, ela traiu minha confiança. E não, ela não é minha filha biológica. Mas a família nem sempre é sobre sangue. Por 8 anos, eu fui o único pai que Claire conhecia. Estava lá no primeiro dia de aula do ensino médio, ensinei-a a dirigir, ajudei com as inscrições para a faculdade. Comemorei seus sucessos e a consolei em seus momentos de tristeza. Esses 8 anos de amor e memórias não desaparecem por causa de 2 anos de mentiras. Claire era uma criança colocada em uma situação impossível por sua mãe. Ela tomou a decisão errada, sem dúvida, mas está mostrando remorso genuíno e trabalhando ativamente para se redimir. Está fazendo terapia e confrontando suas ações e as consequências delas. Eu ainda estou magoado, claro. Ainda tenho momentos de raiva e ressentimento. Mas estou tentando separar meus sentimentos sobre a traição de Ana do meu relacionamento com Claire. Não estou dizendo que a perdoei completamente. A confiança ainda é um problema, e temos um longo caminho a percorrer. Mas estou dando a ela uma chance de mostrar que aprendeu com seus erros. Talvez eu esteja sendo muito mole, talvez isso exploda na minha cara. Mas eu preciso seguir meu coração. Claire precisa de apoio agora, e apesar de tudo, eu ainda a amo como uma filha. Eu aprecio a preocupação e os conselhos de todos. Esta não é uma situação fácil, e não há uma resposta clara de certo ou errado. Estou apenas tentando lidar da melhor forma que posso, um dia de cada vez. Atualização. Já se passaram 6 meses desde minha última atualização,
E, mais uma vez, muita coisa mudou. Algumas para melhor, outras, ainda não tenho certeza. Primeiro, o divórcio foi finalizado. Após meses de negociações, discussões e compromissos, Ana e eu não somos mais casados. A casa foi vendida. Nenhum de nós tinha dinheiro para comprar a parte do outro, e viver lá tinha se tornado muito doloroso. Cada cômodo guardava memórias, boas e ruins, e era hora de deixar para lá. Dividimos os lucros, o que me deu o suficiente para dar entrada em um lugar menor, mais perto do meu escritório. Claire fez 18 anos há 2 meses. Fizemos uma pequena comemoração, só nós dois, com um bolo que comprei na padaria local. Foi agridoce. Estava orgulhoso da jovem mulher que ela está se tornando, mas não pude deixar de pensar em todos os aniversários de família que tivemos no passado, antes de tudo desmoronar. Nosso relacionamento tem melhorado lentamente, mas com certeza. A terapia que Claire está fazendo parece estar ajudando. Ela está mais aberta, mais disposta a falar sobre seus sentimentos e a assumir a responsabilidade por suas ações. Tivemos algumas conversas difíceis, mas também falamos sobre os bons momentos que compartilhamos como uma família. Uma noite, depois de uma sessão de terapia particularmente emocional, Claire veio até mim com lágrimas nos olhos. Eu sei que já disse isso antes, ela começou, mas sinto muito por tudo. Eu era jovem e estava assustada, mas isso não é desculpa. Você merecia algo melhor. Espero que um dia possa me perdoar. Eu a abracei pela primeira vez em meses. Estou trabalhando nisso, respondi, e foi sincero. O relacionamento de Claire com Ana ainda está tenso. Elas estão conversando, mas é claro que a confiança entre elas foi severamente abalada. Claire tem passado a maior parte do tempo comigo, apenas visitando Ana em fins de semana ocasionais. Quanto a Ana, as coisas ficaram mais complicadas. Cerca de 1 mês atrás, ela entrou em contato, pedindo para nos encontrarmos e conversarmos. Meu primeiro instinto foi recusar, mas a curiosidade me venceu. Vê-la novamente foi mais difícil do que eu esperava. Eu sei que não tenho o direito de pedir seu perdão, ela começou, depois de um longo silêncio. O que eu fiz foi imperdoável, mas quero que você saiba o quanto sinto muito. Não apenas pelo caso, mas por todas as mentiras, por envolver Claire, por jogar fora tudo o que tínhamos. Ela continuou explicando que está em terapia intensiva desde a separação e foi diagnosticada com depressão. Agora, está tomando medicamentos e falou sobre como sempre lutou com sentimentos de inadequação e medo de compromisso. É uma desculpa, ela disse, enxugando as lágrimas. Não, mas estou tentando entender por que fiz o que fiz, para nunca mais cometer os mesmos erros. Mas o que você quer de mim, Ana? Perguntei. Por que está me contando tudo isso agora? Ela respirou fundo. Eu não espero nada de você, por sei que perdi o direito de pedir sua confiança ou perdão. Só precisava que você soubesse que entendo a magnitude do que fiz, e queria te agradecer por estar lá por Claire. Ela me contou o quanto você a ajudou, mesmo tendo todo o direito de virar as costas para ela. Conversamos um pouco mais, sobre Claire, sobre o divórcio, sobre nossas vidas agora separadas. Foi a conversa mais longa que tivemos em meses, sem envolver advogados ou negociações financeiras. Quando nos despedimos, senti algo diferente, não exatamente melhor, mas mudado. Claire ficou curiosa sobre meu encontro com Ana. Quando contei a ela, pareceu aliviada. Estou feliz que mamãe está recebendo ajuda, disse. Talvez, um dia, possamos estar todos na mesma sala sem que seja estranho ou doloroso. Não sei se isso é possível, mas aprecio o otimismo dela. Quanto a mim, finalmente comecei a ver um terapeuta. Levou muita insistência de Claire e de meus amigos, mas percebi que precisava lidar com meus próprios problemas se quisesse seguir em frente. Tem sido difícil desenterrar toda a dor e raiva que eu vinha suprimindo, mas também tem sido catártico. Meu terapeuta me ajudou a identificar padrões no meu comportamento, como tendo a evitar conflitos, como às vezes priorizo a felicidade dos outros em detrimento da minha, e como luto para expressar minhas próprias necessidades e emoções. Também comecei a namorar novamente, provisoriamente.
Nada sério, apenas alguns jantares casuais com mulheres que conheci através de amigos ou no trabalho. É estranho estar solteiro aos 42 anos. Estou enferrujado, ainda carregando muita bagagem do meu casamento, mas é bom lembrar que pode haver um futuro para mim que não gira em torno da traição de Ana. Claire tem apoiado meus esforços para namorar, até se oferecendo para me ajudar a criar um perfil de namoro online. Recusei. Não estou pronto para esse nível de exposição, mas aprecio o entusiasmo dela. Você merece ser feliz, pai, ela me disse. Ela voltou a me chamar assim, e, agora, acho que não me importo tanto quanto antes. Então, é onde as coisas estão agora, 6 meses depois. A poeira baixou um pouco. A dor aguda da traição desapareceu, dando lugar a uma dor surda. Ainda não estou feliz, mas estou bem. Vivendo um dia de cada vez, e, pela primeira vez em muito tempo, começo a acreditar que pode haver um futuro pelo qual vale a pena esperar. E, por enquanto, isso é suficiente. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo o conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!